RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, véspera de final de semana. E os assuntos no futebol são todos, evidentemente, em função das férias, jogadores, especulações, extracampo, contratações, jogadores que estão aí saindo, possibilidade de jogadores que estão chegando. Confira aí os destaques do nosso Dois Toques de hoje. Presidente Romildo diz que Thiago Neves dificilmente virá. Para uma entrevista na Fox, Renato confirma que deixou lista de reforços para a direção e afirma que mais jogadores vão deixar o Grêmio. Leandro Damião, centroavante que o Inter queria manter no Beira-Rio, é anunciado no Kawasaki Frontale no Japão e contrato por uma temporada e vai receber R$1 milhão mensais, o Leandro Damião. E o Inter está emprestando o zagueiro Paulão para o Bahia. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, hoje, o animadíssimo, muito animadíssimo, comemorou muito o aniversário ontem. Muito. Um grande que era um Kerby que não parou, que vai emendar o final de semana. É verdade. É verdade. Quem tem amigos como eu tenho, como eu disse. Aniversário do Darcy. É ontem. Ronaldo Napoleão, hein? Um cumprimento, minha Zé, pro Darcy. Muito obrigado. Cumprimentos, Obrigado. Parabéns. Fala, merece. Que horas amanhã, Darcy? Sabe que eu tenho algumas amizades que são do século passado. Só que eu sou fera, velho. Isso Do milênio passado? Do milênio. Tu manter uma amizade por tanto tempo assim, não? Ah, é muito bom. E as manifestações pelas redes sociais foram grandes. Foram grandes. Eu quero te dizer que foram... Esse é o prestígio, né? Do Darcy de Melo Filho. Porque eu sei que é engraçado. Mas não tem problema. Foi uma pena, porque a festa começou às 11 horas e terminou hoje de manhã. Agora perdeu. Mas a gente dá sequência no barranco e tu paga a conta lá. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET. Vamos aí para as principais cidades do nosso estado, para o Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais. Ao vivo em todas elas. No Twitter, hashtag RDC2Toque, nosso site www.rdctv.com.br e no YouTube e também no Facebook. Facebook, inclusive, você manda sua mensagem, faz a sua crítica, manda a sua pergunta, interage conosco, fazendo o programa conosco. E também é importante que você compartilhe e peça para que seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Afinal de contas, completamos aí no último dia 2, apenas 5 meses no ar, uma TV genuinamente gaúcha, com produção totalmente local, focada no nosso estado, com os assuntos do nosso Rio Grande do Sul. Nossos Dois Toques para a Siemens, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área, Masal, 60 anos, nossa força e tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Bom, como a gente está nessa entre-safra aí, com encerramento dos jogadores de férias, encerramento do Campeonato Brasileiro e as demais competições, e a retomada somente no próximo ano, os dirigentes trabalham em busca de reforços, jogadores que estão saindo, jogadores que estão chegando. No Internacional, um dos nomes que é comentado com a possibilidade de vir para o Beira-Rio na próxima temporada é Romero, o atacante que o Inter quer para a próxima temporada. Quem nos mostra aí a carreira de Romero e quem é Romero é o repórter Pedro Oliveira. A direção do Inter tem um novo alvo para reforçar o ataque colorado, e ele tem nome e sobrenome: Ángel Romero. Romero começou a carreira no Cerro Porteño do Paraguai e foi comprado pelo Corinthians na metade de 2014 por $3 milhões. Só que o começo não foi lá essas coisas. Os 2 primeiros anos do gringo foram de muitas contestações da torcida corintiana. Em 2015, esteve na reserva do time campeão brasileiro de Tite. A temporada de 2017 foi a melhor de sua breve carreira. Ao lado de Jô e Rodriguinho, foi protagonista do título brasileiro, sob o comando de Fábio Carille. Tanto que virou intocável no time titular e novo xodó da imensa torcida do Corinthians. Bom, o Romero é aquele cara que não tem uma técnica apurada, digamos assim, mas um cara que se adaptou muito ao estilo de jogo do Corinthians, muito voluntarioso, se entrega em campo, e dentro de um esquema tático bem definido, bem estruturado, ele funciona bem, como foi com o Carille em 2017, por exemplo. E apesar disso, de não ter toda essa habilidade,
Desde que ele chegou no Corinthians, os números dele são bons. Ele é o maior artilheiro da Arena Corinthians, empilhou títulos, então acaba funcionando do seu jeito, no estilo Romero. Não muito técnico, mas um cara que se entrega muito. Já 2018 foi sem tanto brilho. Após 4 anos e meio em São Paulo, Romero pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe agora em janeiro, conforme revelou Jorge Nicola, jornalista da ESPN. É que o contrato do paraguaio termina em 14 de julho e a partir de 14 de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. Eu consegui apurar com gente do Corinthians e com gente do Internacional que o Colorado já entrou em contato com a OTB Esportes, empresa que agencia o paraguaio para tentar iniciar tratativas. A ideia é que ele assine um pré-contrato a partir de 14 de janeiro para chegar de graça ao Beira-Rio na metade do ano que vem. Vale lembrar que a OTB é a mesma empresa que cuida das carreiras de Guerreiro e Zeca, jogadores contratados pelo Internacional nessa temporada. Em recente entrevista no Paraguai, Romero admitiu que foi procurado para renovar, mas pediu para falar apenas depois sobre isso. Uma curiosidade é que ele tem um irmão gêmeo, que também joga futebol. Óscar Romero é um meia atacante, também começou no Cerro Porteño, passou por Racing, na Argentina, Alavés, da Espanha e hoje está no futebol chinês. Agora, um dos gêmeos, o Ángel, que pode jogar no Beira-Rio em 2019. Pois é, tivemos aí também essa matéria do Pedro Oliveira mostrando em relação ao Romero e o depoimento, né, de 2 colegas lá de São Paulo, o Chico Garcia, gaúcho, e esse colega aqui na Bandeirantes do Rio Grande do Sul, depois agora possivelmente da Bandeirantes de São Paulo, e do Jorge Nicola, que é o repórter da ESPN. É um reforço interessante aí para o Internacional, o Romero, Darcy? Eu acho que é. É um jogador aplicado, é um jogador... Ele tem esse espírito de um clube como o Internacional, como o Corinthians, onde os jogadores têm que ter dedicação, aplicação, então ele tem essa característica. Eu acho um jogador interessante. Ele não vai ser a inspiração do time. Ele é um bom complemento de qualquer equipe. Um bom complemento. Porque eu acho que... É um bom jogador, sim. Ele não cansa, né? É um negócio impressionante. Ele corre o tempo inteiro, não cansa. Ele não é um jogador... Ele é um jogador de muita movimentação. Técnica. Ele não é um jogador de primor técnico, mas é um bom jogador tecnicamente, inclusive. Acho, como o Darcy, ele como um complemento de um time acertado, é muito bom jogador. Embora também jogador diferenciado, não tem onde buscar no mercado, né? Não tem jogador diferenciado, tu pode trazer no mercado. Mas sem dinheiro. Eu não sei, taticamente eu não sei qual é o encaixe que o Romero tem, né? Ele é um jogador que em alguns momentos ele foi um jogador importante para o Corinthians, artilheiro, teve 1 ou 2 anos que ele foi artilheiro em algumas competições, acho que até no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, não recordo bem, mas me parece assim, a grosso modo, o cara é meio peladeiro. Tem que ver como é que ele se encaixa no esquema. Eu acho que não é peladeira a maneira dele jogar, é um jogador que ocupa todas as posições, jogador de muita movimentação. Mas no Corinthians, é uma coisa. A posição para mim que ele mais se destacou, ou vem se destacando desde 2017, no lado esquerdo. No lado esquerdo do campo. Ele não é meio atacante, ele não é. Segundo atacante. Ele é espalhafatoso. É verdade isso aí. Ele, para fazer alguma coisa, ele faz um estardalhaço. Mas ele é um cara aplicado, né? Se ele tem que dominar uma bola no peito, como fez aquela imagem ali, ele fica se fresqueando bastante tempo para todo mundo ficar vendo muito ele. Mas que ele é um jogador aplicado. A impressão que eu tenho... Ele dá... Eu não tenho dúvida disso. A impressão que eu tenho não, sem dúvida, mas a impressão que eu tenho é que parece que tu aciona Itaipu binacional para ligar uma lâmpada de 60 watts. Mas o Internacional isso. Teve um volante aí, o moicano, aquele até me esqueci o nome dele, o Guinha Azul, era isso aí, que corria. O Guinha Azul, assim, o Ibsen Piero dizia assim, né? Nossa, o Guinha Azul é um perigo nas 2 áreas. Mas como nas 2 assim? Sim. Na nossa área que ele pode fazer pênalti, e na área do adversário que ele chega e não chuta e não entra na área e não faz gol. Então, e tinha uma movimentação. E virou ídolo internacional. Por quê? Pela bravura, pela disposição. Um dos jogadores que estão aí, sabe que eu tenho lido e ouvido algumas coisas assim incríveis. Sabe que eu estava ouvindo a narração pelos... Eu não me lembro qual é o canal, não vou dizer porque não... Mas o jogo do Atlético Paranaense contra o Júnior de Barranquilla. Segundo o narrador,
segundo o narrador, ele, cada vez que um jogador do Atlético tocava na bola, dizia assim, Tite está de olho. Tite está de olho. E aí era assim, era Pablo, Rafael. que nunca foi craque de coisa nenhuma, hoje parece que é um dos maiores craques brasileiros, e só jogou nos últimos tempos no Atlético, em outro lugar não jogou. O primeiro jogo bom dele, Não o primeiro jogou. jogo bom dele foi contra o Grêmio aqui na Copa do Brasil e ele não jogou de centroavante, ele vinha de trás. Ok, mas tudo bem, já está virando. Aí o Rafael, aquele meio-campo, já estão dizendo que é um Palmeiras. cracaço de futebol, um zagueiro, um não sei o quê. Quer dizer, os jogadores são todos médios. Médios. O rapaz falava do Cirino, um ataque espetacular, Cirino, Pablo e Nicão. O jogador mais importante do Atlético é esse, o Negrinho, esse é o Nicão. Esse que é o jogador que mais se mexe, tal, joga pela esquerda. O resto são jogadores médios, então... Mas esse é nós o futebol. estamos Não, mas é por isso que eu estou dizendo, quando você fala do Romero, gente, nós temos no Brasil 90% dos jogadores médios, assim. É ou não é? É verdade. Jogadores médios, bons jogadores. E os jogadores extraordinários vão todos para fora. Não tem. Aí a gente diz assim, mas o futebol brasileiro é Série C, mas é a realidade que nós temos. Futebol brasileiro, eu não acho Série C. Não, porque aí você diz assim, o futebol brasileiro está nivelado por baixo, está nivelado por baixo. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Não, mas o futebol brasileiro é também os que estão no exterior. Mas isso também é o futebol brasileiro. Claro. Não, aí é demais. Nós não podemos ser penalizados por produzir, historicamente, tantos craques. O Arthur é futebol brasileiro, né? Nem tão ruim. Claro. Que chegou e vestiu a camisa do Barcelona. Nem tão ruim assim é o futebol brasileiro, nem tão medíocre. Jogadores Nós tivemos aí, na Libertadores da América, nós tivemos entre 4, 2 brasileiros. Empatados tecnicamente com os argentinos, que são respeitados. Para nós, o Boca Juniors é um time, estou falando clube. O Boca Juniors é um time médio, mas nada mais do que isso, super voluntarioso. Como é que o Grêmio saiu? O Grêmio era o tricampeão da Libertadores, o Grêmio saiu naquela circunstância que a gente sabe em relação aí à participação à final de mais uma Libertadores. A realidade é essa, não dá. Aí se alega muito, mas foi circunstancial. Futebol. Como foi eliminado, poderia ter seguido. Claro. Não haveria nenhum absurdo se houvesse seguido. Por isso que eu estou dizendo. Mas é isso que eu quero salientar. Quando se fala futebol brasileiro, nós temos... a mesma coisa. Bom, o Arthur não é do futebol brasileiro, Não, mas é que nessas avaliações se cometem alguns equívocos. E aí os gremistas fazem muito isso. Porque os gremistas condenaram o Bressan à morte e não condenaram o Everton à morte, que errou o gol que decidiria o campeonato, que decidiria a classificação do Grêmio. E o que Mas aí foi o... Mas aí não. Mas aí não. O lance decisivo contra foi do Bressan. E a favor, a pena tem que ser a mesma. Tu tens razão nesse item. Mas eu queria que tu... Essa é a árvore. A floresta não é isso. A floresta é o conjunto da obra do Bressan. E se tu comparares o conjunto da obra do Bressan com o conjunto da obra do Everton, bom, aí tu vai ver por que ele foi crucificado. Não, mas aí Agora, no jogo, tu tens razão. Mas embora o jogador que entra e tome um cartão amarelo com 10 segundos, é dureza. Não, é que numa competição eliminatória não tem o conjunto da obra, tem a obra, acabou. É aquele momento e deu, é o jogo. Assim como o Palmeiras em relação ao Boca, né? Viu, olha aqui, tu tá com a moral com o nosso presidente, olha aqui, tá acompanhando a live e ele disse assim, o Márcio Darcy sabe muito. Obrigado, presidente. Obrigado pela parte que nos toca. Faça o favor. Vamos embora, faça o favor de repetir o que disse o presidente. Ei, Napoleão, podemos tirar o microfone, presidente? Podemos ir embora, senhor. O presidente está no... Seu presidente. Mas eu concordo em parte. Só incluiria o Napoleão nessa também. Mas olha só, em relação aos reforços, são todos nomes aí. O Internacional fala no Neilton Romero, que é um jogador que a gente analisou, que é um jogador interessante. O Neilton já é diferente do Neilton. Pois é um outro nível de jogador. O Internacional caracteriza aí que com a saída do Leandro Damião e agora com a questão do Guerreiro aí, só em abril, talvez consiga antecipar ou não, mas a realidade, o fato é esse, ele só terá à disposição
em abril. Ele poderá treinar a partir de 29 de março. Nós estaremos com as competições já em andamento. O Campeonato Gaúcho, enfim. Ou seja, o Internacional parece que vai ter que mudar a sua mecânica, porque o Jonathan Alves, eu já me posicionei aqui, eu acho que tem que ter uma avaliação maior aí, início de temporada, enfim, treinando com o grupo, ele chegou metade do ano, questão de entrosamento, não teve sequência de jogos, mas se isso não se confirmar, vai mostrar que o Internacional vai mudar a sua mecânica de jogo. Não vai ter centroavante de referência. Na boa. Aí tu vai entrar, quem é que tu vai... Paulo Guerreiro, nos últimos tempos de Paulo Guerreiro, sinceramente, mas não Napoleão, querendo me meter só um pouquinho, Napoleão. Mas é o Jonathan Alves com grife. Não, mas só um pouquinho. Nos últimos tempos do Paulo Guerreiro. Só um pouquinho, Napoleão. Muito atrapalhado em função de não, só um pouquinho. Mas os últimos tempos ele não estava punido. Ele não estava bonito, ele era vaiado no Flamengo. Para ele. Só um pouquinho. O Flamengo queria renovar com ele. O Flamengo não queria deixar ele sair. Força nenhuma. Mas como que não? Muito pouco. Mas que não? Que isso? O Flamengo não queria deixar ele sair. Cara, se o Flamengo não quisesse. Ora, desde quando o Flamengo hoje é um clube milionário, se não quisesse que ele saísse. Mas eu acho o Paulo Guerreiro está no mesmo estágio do Sheik. Um pouquinho antes do Sheik, que largou o Corinthians agora. Pior do que eu, né? Mas é isso aí. O Paulo Guerreiro hoje está nesse estágio aí. O Napoleão levantou e tu deu de primeira. Você tem que analisar o seguinte, olha aqui, ó. Centroavante hoje é raríssimo. Sim. É raro tu ter um centroavante. É que ninguém mais joga. Ele não é um centroavante fazer muito gol. Pelo contrário, ele é um jogador de fazer parede, de segurar e pifar e vem de trás. Ele não é esse jogador, mas é um jogador que segura zagueiro, é um jogador que impõe respeito. O Paulo Guerreiro. É mais evidente que sim, eu estou só dizendo. Que ele não consegue fazer mais isso. Que nos últimos tempos de Paulo Guerreiro, até para fazer justiça, talvez, com o Jonathan Alves, que tu estás dizendo, tu mesmo estás dizendo que merece uma avaliação melhor e tal. Fez 5 ou 6 gols, jogando mesmo de partida. O Internacional tentou aí uma das alternativas que o Inter foi buscar é o argentino que está na Alemanha, o Franco de Santos, 29 anos. Estava no Spartak, jogava no Spartak. Eu desconheço o jogador. Eu desconheço o jogador aí. Repatriar agora, ele estava no Schalke, ele estava no Schalke 04, está no Schalke 04. Ninguém mais chega do exterior, vem, bota a camisa argentino. Mas tem uma coisa muito importante que tu falasse, que o Internacional vai ter que mudar a mecânica de jogo. O Internacional terminou 2018 sem mecânica de jogo. O Internacional teve um período em que a forma como vinha atuando, defendendo e saindo em contra-ataques, principalmente porque fazia pontos fora, e em casa, aquele 0-0, aquelas partidas pouco convincentes, é porque tinha uma estrutura defensiva. Mas terminou, a reta final terminou sem mecânica de jogo. Caiu por quê? Por questão de grupo, por questão de jogadores de cansaço, que é natural que todos... O Internacional... Não tem grupo. Sem mecânica de jogo. Agora, o D'Alessandro entrou e matou o principal jogador do Internacional, que era o Patrick. Mas então... perdeu a mecânica de jogo. Mas decaiu de produção. O problema do Internacional foi quando colocou de volta o D'Alessandro, que não é mais o mesmo jogador. É um cara que segura, é um empata. Mas é o único craque. Não, mas está bem, mas que jogue 20, 30 minutos. Mais do que isso não pode jogar. É exigir demais. E que o Internacional cansou. O Internacional jogou de domingo a domingo. Mas como é de domingo? Como jogou cansou? de domingo a domingo. Não cansou. Não pode ter cansado. Imagina em 2019, então. Então não vai jogar. O Internacional venceu o prazo de validade da sua equipe, que tinha que jogar do início ao fim do jogo, na mesma intensidade, com a mesma força. E isso não ganha campeonato. Não, teve um jogador que não caiu de produção, que é o Edenilson, mas o Patrick caiu. Isso ganha, mas o Patrick não caiu. Quem foi astro? Quem foi astro no Sport Recife, na Ponte Preta? Não pode ser. É um time que não tem caído. Ele chegou a jogar mais. Não, esta é a eventualidade. Fez 3 ou 4 jogos bons. Caiu. Em toda a vida dele, ele fez 3 ou 4 jogos bons. Ele não ia com 30 anos se tornar craque no Internacional e ninguém teve visto isso. Não é craque. Ninguém teve visto isso. Não é craque, é utilidade de jogador. Não. De craque, ele era o jogador em 5 jogos, ele era o craque, porque ele era o responsável por tudo de bom que acontecia no Internacional. Esse cara não pode, velho. Não pode. Tem algumas coisas que são muito claras. O cara que não... Olha aqui, ó.
foi craque na Ponte Preta, no Sport Recife. Não pode ser o craque no Internacional. Os diferenciais e pontos de equilíbrio do Internacional foram a sua dupla de zaga, Sim. Rodrigo Dourado e o Nico Lopes, que despertou lá pelas tantas. Mas o Nico Lopes, o Nico Lopes, por exemplo, é diferente do Time sem do lateral, Jonathan. tá louco? Por quê? Porque o Nico Lopes, no Uruguai, ele era um jogador com um rendimento. Ele tinha um reconhecimento, ele alcançou um estágio. Então, aqui, era só encontrar este estágio, esse ponto dele, para fazer o cara deslanchar. Já o Jonathan, esse aí, não é assim. Esse é um jogador de altos e baixos. Ele vai bem aqui, vai mal ali, vai mais ou menos ali na frente. Mas esse é um jogador assim, que precisa de um time organizado. Não, mas o que eu estou Se dizendo... num time organizado, Não, mas a história... isso serve para qualquer jogador. A história dele é de oscilação. Já a do Nico Lopes, ela é assim, ó. É crescente. É por isso que não dá para comparar. Agora, neste time do Internacional, com o esquema que o Odair joga, é muito mais fácil um centroavante se dar bem, mesmo que seja um jogador médio, até menos, do que no Grêmio. Porque é só ver o Grêmio jogar. Quando tu vê o Grêmio jogar, é muito difícil para um centroavante tipo Damião, Jonathan Alves, se dar bem. O Grêmio chega às vezes na lateral da área, volta para o Michael, porque é assim a mecânica do Grêmio. Não, quer dizer que Então, o centroavante... Por isso que o centroavante no Grêmio é uma das razões, não é só por isso. Não é só por isso. O centroavante do Grêmio tem que saber jogar, não pode ser um cabeça de barro. Não, mas o André, se há alguma coisa que não se discutia em relação ao André, era que ele soubesse jogar. Sim, ele não jogou nada no Grêmio. Ele é parado, ele fica fixo. Não, ele não jogou e aí, nada o Grêmio no Grêmio. não resolve isso aí. Não, Darcy, mas é diferente, o que tu está dizendo é diferente. O centroavante no Grêmio tem que saber jogar. Mas se há uma coisa que nunca se disse em relação ao André, é que ele não soubesse jogar. Sim. Ele não jogou nada. Tudo bem, isso é outra coisa. E onde é que ele sabe jogou? Jogar. Onde é que ele jogou? Não, só no Santos. Jogou no Santos. Santos e no Sport Recife. No Sport Recife, porque... O time jogava em torno dele. Vem cá, se tu pegares o currículo... Só um pouquinho, Napoleão. Se tu pegares o currículo dele, em grandes clubes, ele não jogou absolutamente nada. Ele só jogou no Santos, que tinha... Eu já me chamaram de secador quando ele veio. Eu sou secador de jogador. Absolutamente. Ele jogou no Santos, que ele tinha uma parceria com o Neymar, com o Ganso voando, com o Robinho. Ele foi no Vasco, ele foi mal no Atlético, ele foi mal no Corinthians. Ele foi no Sport, que jogavam para ele. Mas 90% das pessoas achavam que era uma boa... Não é outra coisa. Isso é um indicativo. É um indicativo que o jogador tem, pelo menos, uma... Não é um jogador com problemas técnicos, né? Bom, é isso que eu estou querendo dizer. Olha, mas voltando um pouquinho... Estou falando do jogador, por exemplo, o Ganso. Onde é que o Ganso jogou? Na boa. Aonde? Que tu tem uma grande lembrança, um cracaço no Santos e um pouco no São Paulo. Vamos voltar um pouquinho para o Inter, depois a gente vê para o Grêmio. Agora, tu viu como as negociações do futebol brasileiro são elas são... O Wendel veio da onde? Do Corinthians, né? Por Internacional. Sim. Agora o Corinthians está sondando o Wendel para voltar para o Corinthians. Porque tu não tem no mercado esse tipo de jogador daqui a um pouco. Ou tu faz jogador, como o Grêmio tem nessas categorias de base, estão subindo, e o Internacional deixou muito, e agora está retomando as categorias de base, ou tu vai fazer isso aí. Isso aí ou tu vai fazer isso aí, sai daqui, vai para ali. É decorrência de um treinador que foi embora e não viu nada do que aconteceu aqui, ou é empresário muito bom que tem o Wendel, porque sabemos que o Wendel não pode ser titular do Corinthians, do Inter, do Botafogo, não pode ser. Vamos falar sério. O Wendel, esse outro que o Grêmio trouxe aqui do Vitória, do Corinthians... Não, esse do Vasco. Mas nós vamos ficar no Corinthians. O Corinthians se especializou em mandar lateral para o Rio Grande do Sul, lateral esquerdo. Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba não pode ter algumas coisas que são muito claras. Entendeu? Não vá. Como é que tu vai contratar isso? Empresário bom. Mas bem, é que o Corinthians teve uma questão específica. Ele, por questões financeiras, teve que dispensar ou vender. Dispensar não, né? Teve que vender aquele lateral esquerdo, que era muito bom. Jogava no Corinthians, que eu não... Guilherme Arana. Exatamente. Mas foi vai muito logo dinheiro. aparecer na seleção. É isso que eu estou querendo dizer.
ele perdeu um Guilherme Arana, tu não recompõe com facilidade. Mas não vai recompor com o Wendel, desculpa. Nem com o Juninho Capixaba. Não, mas o Juninho Capixaba nem estava mais no Corinthians. É um jogador do Corinthians. Bom, o Renato também, cá para nós, né? O Renato inventou com o Juninho Capixaba. Né? O cara veio para ser lateral esquerdo, o Renato botou umas 3 vezes na ponta esquerda. O futebol brasileiro tem 2 bons laterais. Aí que está a formação dele, a maior parte do tempo da vida desse jogador foi de meia esquerda. Bom, esqueceu. Deixa pra gente ir. Questão do bloco do Internacional. Aí teremos o sorteio da Libertadores. Sorteio da Libertadores aí na próxima segunda-feira, né? E na última quarta-feira a gente teve mais um brasileiro, o Atlético agora, Paranaense, que agora é o Atlético com TH, né? Segundo seu presidente, é para resgatar a história, a origem do Atlético. Mas já tem o pote, não tem os potes? Tem, mas a gente tem uma projeção aqui. O Grêmio foi cabeça de chave no pote 1, o Internacional está no pote 2 e não terá a possibilidade de encontrar o Grêmio na fase de grupos. Mas projetando aí, com exceção nem do Grêmio, nem do Palmeiras, nem do Cruzeiro. O Internacional não estará na fase de grupo nenhum desses times brasileiros. Ou seja, ele pode aparecer, mas pode aparecer, olha só que pode aparecer na chave do Internacional. O atual campeão, o River Plate, né? O Boca Juniors, o Nacional, o Peñarol, o Olímpia. Com isso, a projeção de um grupo da morte. Pode ser considerado, bota grupo da morte nisso. Tem né? camisa, né? O Nacional e Peñarol, eu gostaria muito de jogar contra eles. E aí, ou a possibilidade de outro, né, com o River, a LDU e São Paulo estariam também na lista, numa possibilidade. O River caso de uma deve chave, Deus. Nessa casa seria não digo mais fácil, mas menos difícil. River e né? Boca na outra chave juntos? O adversário pode ser o Nacional do Uruguai, Zamorra. Mas, de qualquer maneira, é uma projeção. É uma projeção e segunda-feira aí teremos o sorteio das chaves aí, fase de grupos da Libertadores. Olha, eu vi esse Júnior de Barranquilla jogar. Não, só tu Ele não, foi né? um verdadeiro absurdo. Aquela vitória, quer dizer, absurdo, mereceu. Toda hora. Não, mereceu, mas é mais time do que o brasileiro. Ele ganhou, é muito mais time. Ou seja, Só que no futebol isso mas não ele existe, vai estar na Napoleão. Libertadores? É que torneio eliminatório é isso aí. Futebol não existe. No vôlei, no basquete, sempre vai ganhar o melhor. No futebol isso não existe. Não tem a garantia que o melhor Não, vai eu vencer. Futebol só tem lógica em campeonato por pontos corridos. Não, eu sei, mas esse Júnior estará na Libertadores? Não sei. É um bom time, às vezes estará. não tem um nome. O Nacional e o Peñarol, por exemplo, tem nome. Só faltam 4 vagas a ser definidas aí. Tem nome. Definida é você sabe onde tem que fazer a revisão do seu carro. Casas Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você tem sempre lá na Casas Pneus, como a atual. Estamos chegando aí final de ano, véspera final de semana, o pessoal já começa a deslocar para o litoral, ou vai para a serra, enfim, vai viajar. Mais do que nunca ainda agora as festas de final de ano, o carro vai para a estrada, né? Então passe lá, faça sua revisão e aproveite essa promoção, ou seja, são pneus com preços de fábrica lá na Casa dos Pneus. Então passe lá, Avenida Ceará, 1055, não tem razão nenhuma, né, para você andar com pneu careca, pneu desgastado. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança, transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Você está com aquele amassadinho no seu carro, então resolva lá no Martelinho de Ouro. Passe lá, ligue Euclides da Cunha 309 ou ligue, né, o Napoleão, pelo telefone está aí, o código de área 51 33 15 20 2160. Vai lá, liga, passa lá, fale com o Marcelinho e resolva o seu problema lá no Martelinho de Ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando do Grêmio. E o Léo Moura renovou, aceitou aí a proposta, né? Informação que nos passa agora, nos passa aí agora a nossa produção, que o Léo Moura e o presidente Romeu tinha dito que hoje era o prazo final, né? O Léo Moura e o Cícero aceitam as condições do Grêmio ou... Bom, ele não tinha nenhuma outra proposta. E o Léo Moura acabou aceitando. Voltamos em seguida.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com Darcy Filho, Ronaldo Napoleão e Fábio Berto. Você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso estado, para o Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube também, no Facebook. Facebook, inclusive, você manda a sua mensagem, faz o programa conosco e também é importante que você compartilhe, né? Compartilhe, peça para os seus amigos compartilhar, afinal de contas completamos aí no último dia 2 desse mês, 5 meses no ar, ou seja, uma TV genuinamente gaúcha, com produção totalmente local, focada no nosso estado, nosso Rio Grande do Sul, mas que levamos pelas nossas plataformas digitais para o mundo. Nossos Dois Toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia. O pessoal pode comprar do site, pessoal do interior pelo site, pessoal de Porto Alegre, além do site, também tem a loja na Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas outros produtos também, como automatização de portões, casa inteligente. Tem o site também, 3 endereços em Porto Alegre para você. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, um showroom espetacular, na Avenida Ipiranga 5.800, e a nova loja da Baidob, que fica na Avenida Icaraí, na Zona Sul, aqui em Porto Alegre. Mas temos novidade aí, né? Tem renovação de contrato aí por parte do Grêmio, confirmado agora, e o Pedro Oliveira está lá na nossa redação exatamente para nos trazer essa informação. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cadu. Boa noite a quem está nos assistindo. Pois é, Léo Moura renovou o contrato com o Grêmio. Lateral direito de 40 anos, ele que teve alguns rumores de que iria para o Flamengo em 2019, aceitou a proposta do Grêmio, essa proposta que o Romildo Bolzan disse que ia até hoje, ou ele aceitava, ou ele não jogaria no Grêmio em 2019, ele que pediu para o Grêmio, para o contrato ser até o meio de 2020, não aconteceu e ele aceitou a proposta, fica até o final de 2019. Já o meio-campista Cícero, de 34 anos, tende a não ficar no Grêmio em 2019. O Grêmio fez uma proposta para ele, também o deadline seria até hoje, mas Cícero não deve aceitar essa proposta e aí ele não deve ser jogador do Grêmio. Então, repetindo, Léo Moura é jogador do Grêmio em 2019, o contrato vai ser assinado nos próximos dias. Cadu? Valeu, Pedro, obrigado pela informação. Eu acho que é informação que agrada ao Grêmio, né? Ou pelo menos ao Renato agrada, porque ele fez essa... Ele deixou... A gente vai ver depois uma entrevista que ele deu à Fox, né? E a gente tem alguns tópicos dessa entrevista, dizendo que ele deixou uma lista de jogador que mas presume-se que aí, além do Ramiro, outros jogadores deixarão o Grêmio. Mas eu acho que dentro daquela maneira que o Renato definiu, ou seja, que ele joga as partidas aqui em Porto Alegre, é um jogador aí que vai completar 40 anos, né? Tem as suas limitações, mas tecnicamente é um jogador que ainda, acho que, como se diz lá, né? Dá para tirar leite, né, o Ronaldo Napoleão? Não, eu sinceramente, eu achava que o Léo Moura poderia ficar e deveria ficar, mas eu acho que nós temos que analisar também de uma outra forma. A direção do Grêmio, sabiamente e com muita coerência, não está fazendo o que o clube precisa, está tendo as suas convicções. Embora o Renato tenha deixado lista ou coisa parecida. Deixou a ordem para a contratação. Deixou a ordem. Não vou nessa. Eu acho, Darcy, isso que eu estou dizendo não vem ao encontro, embora respeite a tua posição, do que tu está dizendo. A direção do Grêmio está tomando atitudes que não confrontam ao Renato, claro que não, mas preservam também o clube. Então as pessoas diziam, não, o Renato vai deixar só o grupo dele. Não, o Douglas está indo embora, o Ramiro está indo embora, o Madison, a indicação do Renato, foi embora, ou está indo embora, o Bressan já foi, e estão saindo, entrando outros, é assim que vai funcionar. Thiago Neves, indicação, ao que me parece explícita do Renato, só virá se forem boas as condições do clube. E é assim que tem que fazer. É assim que tem que fazer mesmo. Embora o técnico tenha... Ora, qualquer técnico deixa uma lista. Bem, mas tem que ser algo possível, né?
Ah, não tenha dúvida. Eu, por exemplo, eu acho maravilhoso. O Grêmio não tem lateral direito e contratou um 40 anos para ficar ali. Vai jogar de vez em quando. Vai jogar de vez em quando. Então, tá ficando aí porque o Renato mandou e porque se o Léo Moura não aceita essa proposta, ele não joga em lugar nenhum. É louco. Mas esse é o problema do Léo Moura. Não, e aí fez o joguinho de cena. Neste caso, o Grêmio está sendo um clube, uma entidade benemerente, rapaz. Renovou o contrato com o Léo Moura, que os grandes... Que é muito bom jogador. Os grandes... Não é muito bom jogador. Ele não joga um jogo inteiro. Ele não joga um jogo inteiro. O Léo Moura não joga em nenhum outro grande clube do Brasil que não seja no Grêmio. Mas no Grêmio jogou bem. Não, eventualmente... Tecnicamente é muito bom jogador. O ano passado, eventualmente, o Léo Moura jogou. Eventualmente. O Grêmio não pode se dar o luxo de eventualmente ter um jogador para participar. Ainda mais com um grupo de jogadores diminuto como que o Grêmio tem. Não pode ter. Deixa eu fazer uma pergunta, Darcy. Diga. Só para aproveitar um pouquinho, assim, o Napoleão está se contradizendo, né? Não, por quê? Não, serve para o Léo Moura e não serve para o Guerreiro. Não, mas peraí, não. Eu vou ter que explicar isso. Eu achava que não, seria vou ter que explicar, não. Tu tá falando de idade, desculpe a palavra, mas, Cadu, comparar a situação de Léo Moura, que não está jogando... Não, estou falando de questão de jogador. O Léo Moura está jogando, é um jogador que passou um ano inteiro ou lesionado, não, mas jogou. O Guerreiro está parado. É esse o problema. Está parado. A situação do Guerreiro é a mesma do Richelli. Ninguém sabe o que vai acontecer com o Richelli. É só isso. Esse é o problema. Eu não estou fazendo crítica ao histórico. O Guerreiro sempre foi um grande jogador. O Léo Moura também. Um astro. Não é só um grande jogador. O Guerreiro era um astro. Jogador de seleção. É um grande jogador. Mas o Napoleão é um jogador de 40 anos. Eu não vou discutir a capacidade técnica do Léo Moura. Extraordinário. Só com 40 ele vai anos, jogar de vez em de um quando. mês para o outro, muda tudo, cara. Mas o Grêmio, muda tudo. Mas o Grêmio... Não é nem de um ano para o outro. O Grêmio vai contratar um outro lateral. Bom, tomara que contrate. É isso que eu queria perguntar para o Darcy. O Léo Moura assinou por isso tudo para ser reserva do Léo Gomes, é isso? Não, eu não sei se do Léo Gomes ou de outro lateral que o Grêmio traga do Boa. Eu não sei. Como? Não, mas o Leonardo Gomes vai ficar. Vai ficar? Eu acho que aprovou, o Madison foi embora. Eu acho que o Léo Gomes é um jogador de 21 anos. É que eu sou muito exigente. Mas é um jogador de 21 anos. O jogador do Boa, o Grêmio trouxe 2 jogadores do Boa, não pode. Aí tu começa a ver por que não ganha título. Não foi por isso que não. O Léo Gomes não veio para ser titular. Aí vai ser, não tem outro. Nós vamos cair nessa... Tu vai lá buscar no Boa, tu vai buscar... Mas nós vamos ficar nessa alternativa. Porque tu não tem jogador, tu tem que buscar. Não, desculpa. Tu não tem, tu tem que fazer uma tentativa. Não, tu tens também que formar jogadores. Ah, bom. Tu tem que parar, de fazer contratação pro time de... Isso é a premissa principal. Tem que parar de fazer contratação para o time de transição e fazer contratação boa para o profissional. Quando vieram 5 jogadores do Juventude... não. Quando vieram 5... Ele vai comparar o Boa com o Juventude. Não. Opa. Que historicamente, que tem categoria de base, que é clube formador de atletas, que vende direto para a Europa. Tu vai me desculpar, tu não vai me dizer que o Juventude, com todo o respeito que se tem ao Juventude, e é devido, com todo o respeito, o Juventude não pode botar, seguindo o pensamento do Darcy, 5 jogadores em qualquer clube do país. Mas não colocou o Alex nenhum clube. O Alex Telles é lateral. Alex cada vez, um de cada vez. Alex Telles Ramiro, que é mais Bressan. O Foman foi o único que foi dispensado. Paulinho, atacante. É que é o seguinte, vieram todos esses jogadores do Juventude... E de graça. Para atender um capricho de 1 ou 2 dirigentes que tiveram... Sim, senhor. Darcy, que tiveram que se desfazer em seguida. Tinham dinheiro porque contrataram 60 jogadores. Olha aqui, o Grêmio mais contratou nos últimos séculos. Aí foi em relação ao Léo Moura aqui, ó, o Márcio Fraga está dizendo, o Léo Moura tem mercado no Rio de Janeiro, né? O mercado no Rio de Janeiro, ele que disse o desejo dele. Ele é proprietário de supermercado no Rio de Janeiro?
Né? Tem mercado... Ele saiu do Rio de Janeiro. Lá, ele quer encerrar no Flamengo. Mas se tivesse... Canetinha atrás da orelha. Dá licença, Cadu. Tem alguma... Não, só deixa eu fazer uma Cadu, referência dá licença. aqui. Tem algumas coisas que precisam ser claras, precisam ficar bem claras. Ele saiu do Rio de Janeiro, não foi para nenhum clube do Rio, foi para o Santa Cruz. Saiu do Santa Cruz, foi para o interior de Santa Catarina, que também não deu certo. E deu certo aqui no Grêmio. Porque no Grêmio, naquele período, estava dando tudo certo. O Grêmio se organizou, o Renato fez eles todos jogar, o Renato treinou a diretoria, o Renato treinou todo mundo. Bom, mas há alguma dúvida em relação ao Léo Moura, tecnicamente? Tecnicamente, não. Não. E mais do que isso, Léo Moura... Como eu assisto todos os jogos do Grêmio, eu vou me lembrar, e todos aqui vão me lembrar. Eu estou aqui com 2 repórteres ótimos aqui. 3, né? Não, mas é que eu sou o coordenador do programa. Então. Não, é que é o seguinte. E não leva mal, de acordo com o presidente, eu sou craque. Exatamente. O Léo Moura chegou a jogar numa posição de campo similar a que o Ramiro fez. Sim. Por 25 minutos entrou e o Renato tirou. Mas o Ramiro também ocupava a lateral direita por 20 minutos, 25 minutos, e assim. Deixa eu chamar aqui, o Márcio está indignado aí com o Fábio e com o Darcy. O Márcio Fraga, né? Ah, bom, achei que era o nosso Márcio. Não, Márcio Fraga. Aí eu já Olha, o Moura falou aí, fez uma brincadeirinha aí, ó. Tá a meu favor ou não? Não. Bom, você está indignado com o Darcy. O que o Léo Moura tem mercado no Rio de Janeiro, isso ele já tinha dito em relação ao Rio, e aí o Fábio falou que não, tem mercado aonde? Ele aí te respondeu, tem mercado de futebol, querido Fábio. E eles não subestime a conquista do cara. Aceita que ele foi importante. Ninguém está subestimando a capacidade técnica do Léo Moura. Extraordinário jogador. O que a gente está discutindo é exatamente a condição de concorrer. Não é nós que estamos dizendo, é o Renato que diz, olha, tem que jogar uma e ficar outra fora. Jogar uma e aquele joga é só em casa, fora ele não pode. É o treinador que deu o título para ti aí depois. Audiências qualificadas aqui nos assistindo, entre elas, olha só. Vitor Motim, conhece? Grande, Vitinho. E Kevin Krieger, está nos assistindo também, entre outros também na nossa live aqui. Kevin Krieger. O Kevin, o pai dele trabalhou muitos anos no Grêmio, né? Trabalhou. O pai dele é o Krieger, o primeiro nome. Exatamente, é o... Ah, rapaz. É o Krieger. É o Krieger, desculpa. É o seu Krieger. É o pai do Kevin. Desculpa. É o pai do Mas Kevin. era um dirigente. Quando os caras dizem, olha, tem abnegado em clube de futebol. Nem tu, Kevin, é abnegado. Abnegado era o teu pai. Mas aí tem escola, tem escola. Claro, mas o teu pai chegava de manhã no Grêmio e saía de noite. O cara era craque. Esse eu vou te contar. Tinha outros craques lá que faziam isso. Há outros abnegados. Mas logo após o nosso Dois Toques, vem sempre o Jornal da RDC. A Marcele Dutra está lá exatamente na redação, preparando. São os ultimatos para o nosso Jornal da RDC, que vem logo após o nosso Dois Toques. Ela nos traz agora as manchetes do que teremos no nosso Jornal da RDC. Boa noite, Marcele. Boa noite, Cadu. É isso aí. Logo depois do Dois Toques, então, o Jornal da RDC tem que continuar ligado, viu? Quem está assistindo Dois Toques, segue na programação. O principal destaque no Jornal da RDC de hoje é a Operação Rodovida. Essa operação começou hoje, na sexta-feira, em todo o país e segue até depois do Carnaval. A ideia é diminuir o número de acidentes, principalmente nessa época do ano, né? Que todo mundo aproveita para viajar, festa de final de ano, Natal, Ano Novo, principalmente para o litoral, né? Então o número de fiscalizações vai aumentar e é importante que o motorista reduza a velocidade, vá com calma, vá devagar para não cometer nenhuma infração. Hoje ainda a gente fala sobre o temporal que atingiu Porto Alegre e também região metropolitana. Foram poucos minutos de chuva, mas que destruiu muita coisa, viu? Principalmente em São Leopoldo e também em Novo Hamburgo. E a gente traz informações sobre o tempo, como fica o tempo para esse final de semana e ainda as últimas informações da dupla Grenal. Então não dá para perder nada, né? Entre tantos outros assuntos que a gente traz no Jornal da RDC, logo depois do Dois Toques. Cadu? Ok, Marcelo, obrigado. Então, essas e outras informações na sequência aí, né, com o nosso Jornal da RDC. Nossos Dois Toques para o Banco do Rio Grande, que é o nosso banco, o Banco dos Gaúchos, o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, entre eles o Banrisul Saque
digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe, né? Porque você tem a segurança do Banrisul. Se você não é, clique, simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Se você tem no Grupo Zafra, você tem preço e qualidade. Final de semana, a pessoa está viajando, vai para o litoral, passe no Zafari, você tem preço, qualidade, faça suas compras para curtir o final de semana aí tranquilo. Nosso Dois Toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha e aí mostrando, né, a entrevista que o Renato, alguns tópicos da entrevista que o Renato deu à Fox, falando exatamente de jogadores, mais jogadores que devem sair do Grêmio, mas isso que deixou uma lista aí o presidente Romildo. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso Dois Toques, hoje com o Darcy Filho, Ronaldo Napoleão e Fábio Berti. Você assiste todos os canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande. Para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais ao vivo em todas elas. Nosso Dois Toques para a Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site da Village e se tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José, que está na Série C, grama sintética, selo FIFA para as competições do próximo ano. E micropigmentação Priscila Santarém. Espaço de beleza facial, especializado em diversos procedimentos. Faz contato pelo fone 999661410. Para ter uma melhor ideia, confira no Instagram da Priscila, @Priscila_Santarém. Mas vamos ver aí a ilustração da reportagem que o concedeu, da entrevista que o Renato concedeu na beira da praia Fox. Ó. A gente já sabia que iria perder alguns jogadores, como está acontecendo. E vai continuar acontecendo. Vamos perder alguns, até porque os jogadores do Grêmio estão muito valorizados. E uma das valorizações é exatamente o Everton, um jogador que se especula a possível saída para o futebol inglês, agora na janela desse final de ano. O treinador lá hoje disse que não quer. Mas é exatamente isso aí. O Pep Guardiola falou sobre os reforços do Manchester City. Vamos dar uma olhada? Because of the situation with the injuries and your squad being as stretched probably as it's ever been, does it change your thinking on January and whether you're going to sign any players? No. We are not going to sign anyone. Aí, ó. Imagina, isso o Pep Guardiola disse. E aí deve ter uma direção por trás. Imagina se é o Renato que diz isso. O que vão dizer? Tá aí, é o diretor do Grêmio, é o presidente do Grêmio. Não, mas o Renato não... tá o aí, Renato, ó. É que o Guardiola é normal isso. O Renato não vai dizer, o Renato diz assim, ó, o Renato diz assim, ó, agora quem vai falar é o presidente, agora quem vai falar não tem, é que lá os treinadores dizem quem tem que contratar, quem não tem. Aqui não, aqui é diferente. É o que se chama de head coach. Aqui tem essa função de gestão é diferente, lá é diferente. Não, mas o Renato pode até se arvorar a essa função. É que todo mundo começa a dizer, não, o Renato manda. Eu há pouco acho que comprovei aqui que não é a direção que está tomando as atitudes que tem que tomar. Perfeito. Não, mas aí é só... Imagina se o Renato nós estamos encerrando. Mas essa posição do Renato, ou seja, que hoje, não vou discutir que ele está mais do que habilitado para ser, mas não tem que ser sessão da brasileira, se ele é brasileiro, e hoje tem, né, a CBF exige, não vou entrar no mérito, né, mas exige. E aí ele não, onde estão todos os treinadores de futebol brasileiro, a entrevista que deu para o presidente Romildo, o presidente Romildo está constrangido, ele ficou constrangido com essa decisão aí. Tu só não vai me jogar pipoca no Renato depois ou na direção do Grêmio, hein? Eu vou te cobrar, hein? Como assim? Eu vou te cobrar, hein? Ponto final, estamos encerrando. Te mandar um abraço aqui, mais uma audiência qualificada. Luiz Paulo Germano também está na... Grande Luiz Paulo. O Geraldo Damiani também, quero mandar um abraço para o Geraldo Damiani. Está aí na nossa audiência. Grande Butch Germano. Craque, joga bola também, né? Não como eu, quando eu jogar. Com essa... Cadê o canhoto, como dizia mal? Assim, ó, como dizia... Canhoto joga mal? Não, é o meu caso. Então. Como dizia o falecido Salim, assim, né? Saudoso Salim, é melhor escutar isso do que ser surdo. Verdade. Ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante de Churrascaria Mais, Praia do Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta, aos domingos, as promoções no Barranquinho, né? É o complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição.
Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e Telefan, você escolhe a marca, está super bem qualquer uma delas. E a nova revenda espetacular da Kia São Motos, da Avenida Ceará 370. Agora, final de semana, né? Você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, quer saber de estacionamento, está aí para você na tela. Teletax 32 26 19 19, segurança quem ele leva e quem ele traz e 24 horas à sua disposição. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Táxi aéreo. Bom, na sequência vem o nosso Jornal da RDC com todas as informações e logo após o Cruzando as Conversas. Nosso Dois Toques volta na segunda-feira, mas no domingo com a nossa jogada final. Estaremos aqui na jogada final. E animadíssimos. Animadíssimo. Voltamos na segunda-feira. Tchau, tchau e grande final de semana a todos. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.